sejam bem-vindos a mais um episódio do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e esse é o nosso 5º episódio de um projeto, assim, mais uma vez eu digo, que eu tô amando fazer. Então vou aproveitar esse momento e já pedir sua ajuda em se inscrever no canal, dar o seu like, comentar, curtir, compartilhar com toda a família, com os amigos, porque os assuntos aqui são muito bacanas. Inclusive o de hoje eu trouxe uma convidada assim muito especial, uma pessoa que eu admiro bastante, tanto ela como a família dela. E é ela, Suzy Paiva. Seja bem-vinda. Obrigada, Evelyn. Bom dia, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês a minha história, uma história de superação de uma menina, hoje mulher, sonhadora. E espero que com a minha história você se sinta motivada em sonhar grande. Obrigada, Evelyn. Imagina, obrigada mesmo pelo privilégio de estar aqui. Muito feliz acompanhando você desde o primeiro episódio. Ah, obrigada. E assim, são assuntos muito relevantes e assim, mulheres, acompanhem, né? Ative o sininho de notificações. Exatamente. Não é? Isso, siga aí, compartilhe, porque tem bastante assunto interessante, inclusive a tua história, né, Suzy? Sim. Eu, quando comecei a pensar em quem trazer para o podcast, você, assim, foi uma das primeiras, porque eu sei que tem uma história interessante de carreira, de vida, e assim, eu quero contar a tua história. As pessoas precisam conhecer a história da Suzy, como ela falou, meninas sonhadoras. Tá aqui uma pessoa que sonhou e conquistou e realizou, né, Suzy? Isso mesmo. E todos esses sonhos, e eu falo assim, que hoje eu tenho 40 anos e eu não tenho problema nenhum em revelar a minha idade, porque 40 anos de uma vida feliz e uma vida realizada, né? E de sucesso. Sucesso em todas as áreas da minha vida. E isso, Evelyn, eu atribuo a Deus. Porque quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as demais coisas é acrescentada na nossa vida. E esse sucesso não significa que a gente vai ser só mar de rosas. A gente tem desafio, a gente tem fracassos, a gente tem dificuldades. Isso faz tudo parte do processo. Mas eu sou muito feliz e muito realizada. Ai, que bom, Suzy. Então, a gente vai conhecer a sua história hoje. Mas vamos começar, Suzy, falando de amor? Sim. Vamos falar? Antes da gente entrar na história da Suzy, eu só queria fazer um comentário aqui. Por que ela é especial e a família dela é especial para mim? Porque o pastor Leandro, que é o esposo dela, que a gente vai entrar aqui na história, fez a cerimônia do meu casamento. Então, eu tenho grande admiração por eles, pela família. E assim, há 9 anos atrás ele trouxe uma mensagem linda no meu casamento, que não teve uma pessoa que não comentou, assim, que ficou sem falar da mensagem. Nossa, que lindo, Evelyn, como eu amei. Então fica aqui a minha gratidão ao pastor Leandro, ao esposo dessa pessoa incrível também que está aqui na minha frente, Suzy. E mãe de 2 crianças lindas, da Ana Clara, de 11 anos, e do Miguel de 10. Eles têm uma idade tão próxima, né? Eu já estava até confundindo. Sim. Mas vamos lá, Suzy, vamos contar a tua história. Vamos começar então, voltando aí, falar de amor. Como se conheceu, pastor Leandro? Então não tem como falar dessa minha história de sucesso sem incluir a vida do meu esposo, da minha família. Porque eu falo que é o meu primeiro grande negócio, ou a minha primeira grande empresa, o meu empreender, né? Porque quando você está bem com a família, quando você está realizada com a família, todas as coisas é consequência, né? Então, você ter um lar de paz, você ter uma família abençoada, é tudo. Então, o meu primeiro grande empreendedorismo foi a minha família, foi a primeira mulher do meu esposo, e ele, o meu primeiro homem, o homem da minha vida, o meu primeiro amor. E nós casamos, eu tinha 21 anos e ele 23 anos, né? E foi o primeiro grande sonho a realizar, porque a gente casou com uma casa própria. Era num bairro simples, sim, mas era próprio. A gente teve uma festa para 150 pessoas, tudo muito simples, mas teve. E a gente foi viajar, lua de mel, a primeira vez que a gente andou de avião.
Você tem noção? Que a Olha gente só. comprou um filme, 4 filmes de 36 fotos. Poses. E a gente acabou com o filme só dentro do avião. avião. E para nossa surpresa, depois, a maioria das fotos estavam queimadas, né? Ainda bem que a gente tirou bastante. Então a gente é daquela época ainda, né? Ainda. Isso. E a gente casou e a gente teve um casamento feliz. Quando a gente casou, eu estudava, eu fazia administração e o Leandro também fazia administração. E só que por conta do financeiro, a gente teve que cortar custos, né? E o Leandro, ele tinha uma bolsa de 40% da faculdade. Então, ele deu continuidade e eu tranquei a minha matrícula, né? Então, já foi a minha primeira renúncia ali. E ele terminou a faculdade dele. Em seguida, eu terminei a faculdade, sou formada em administração pela PUC. E aí, a gente tinha assim, a gente queria muito ter filhos, mas a gente tinha alguns objetivos. Como nós casamos muito cedo, então a gente tinha esse tempo para poder estabilizar financeiramente, né? Junto isso, vou falar um pouco do meu profissional, pode ser? A gente Claro, falando tudo isso junto? Vamos unir tudo. E eu entrei na clínica, que até hoje eu estou, fazem 23 anos. E eu tinha 17 anos, foi meu primeiro emprego. E eu fiquei lá, eu trabalhava das 8 da manhã às 19 horas, de segunda a sábado. E pra mim tava tudo bem, porque eu me propus naquele horário, naquele salário. E eu dava o meu melhor, eu fazia o meu melhor. E eu fui crescendo, eu fui ganhando responsabilidades e me desenvolvendo. E eu cheguei ao cargo de gerente da clínica, né? E aí foi quando a clínica cresceu muito e começou a vender franquias. Então, Evelyn, eu fui promovida para a clínica que era então filial na região do Ouro Verde. E quando eu estava lá desenvolvendo um trabalho maravilhoso com a equipe, o gestor falou: Suzy, vendemos a clínica. Aí eu falei, nossa, e agora? Ele falou, agora você vai para a unidade do Campo Grande. Só que a unidade do Campo Grande não tinha escritório, não tinha nada, porque estava em reforma ainda, né? E aí eu fui, naquela época, pedir telefone e cuidar da reforma, sabe? Para poder inaugurar a clínica. Antes da clínica estar pronta, já foi vendida. Eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Ele falou, agora você vai para a clínica do Dom Pedro, Shopping Dom Pedro. Vamos só contar aqui que clínica que é essa, porque às vezes as pessoas não vão entender. Uma clínica de odontologia. Isso, a Odontoclínica. A Odontoclínica. Odontoclínica. E aí, Evelyn, eu fui para a clínica do Shopping Dom Pedro, trabalhava das 2 da tarde até as 10 da noite, 22 horas, de segunda a sábado. Tava tudo bem, eu já casada, meu marido, ok, me apoiava. E aí, vendeu a clínica também. De novo. Mais uma venda. E aí eu voltei pra clínica do Guanabara, só que eu falei, ai meu Deus, do Guanabara não, porque assim, era uma clínica muito grande, tinha muitas mulheres, né? E onde tem mulher, tem conflitos. Mas tudo bem, eu fui pra clínica do Guanabara. Certo dia, ele me chamou pra conversar. E eu, ai meu Deus. E ele falou assim, Suzy, eu vendi a clínica do Guanabara. Ai, de novo, e agora pra onde você Eu falei, vai? e agora? O que vai ser de mim? Gente, eu não tinha pretensão nenhuma de empreender. Por quê? Naquela época, há 13 anos atrás, era diferente. Eu não tinha recurso, nenhuma reserva. E para mim, eu estava estabilizada financeiramente, profissionalmente. Eu tinha um cargo de confiança, eu tinha um bom salário, eu tinha flexibilidade de horário. E para mim estava tudo bem, né? E aí, eu falei, e agora? O que vai acontecer? Né? O que vai ser de mim? E aí ele falou assim, agora eu vou te ajudar e você vai se tornar uma franqueada. Você vai ter a sua clínica. Eu vou ser o seu sócio e a gente vai abrir uma clínica.
E eu falei, mas como assim? Eu não tenho... Não tenho dinheiro Não tenho pra dinheiro. investir. E assim, gente, quem não tem dinheiro naquela época, mas tinha nome, tinha tudo. Então eu tinha cartão de crédito, eu tinha nome limpo na praça. Então foi com isso que eu consegui recursos para poder abrir a clínica. E assim, uma clínica odontológica naquela época era uns 300 mil reais para abrir. Porque assim, só a praça era 100 mil reais. E aí ele falou assim, não, eu vou te ajudar. Algumas coisas ele me deu, tipo a praça, pela consideração, pelo trabalho, né? Então ele me recompensou dessa forma. E as outras coisas ele foi me ajudando. Tudo que era à vista, ele pagava. Tudo que eu dava para parcelar no cartão, eu ia lá e parcelava com o meu cartão. E Evelyn, assim... Eu já sempre fui uma boa administradora, modestamente falando. E a clínica que então seria 300 mil para abrir, eu abri com 60 mil reais, né? E a gente abriu essa primeira unidade, isso fazem 13 anos que a gente abriu essa primeira clínica e na cidade de Montemor. E quando a gente abriu a clínica... Eu não tinha filhos, né? Porque a gente estava buscando essa estabilidade financeira e até profissional. E aí, então eu decidi, falei, agora chegou o momento, né? O tão sonhado momento de eu ter a minha filha, o meu filho, de ser mãe. Porque era uma realização também ser mãe, né? E aí, eu já fazia 2 anos que eu tinha a clínica. E aí a gente decidiu então que eu ficaria, que seria o momento. Que era a hora de Que seria o momento. ter o filho. Sim. E a Ana Clara foi aquela coisa planejada, aquele sonho. Ai, foi tudo planejado, foi tudo assim maravilhoso. Minha gestação aconteceu assim perfeitamente bem, eu não senti enjoo, nada. Ai, que bom, né? Normalmente... Menina, né? Então... Não, foi assim, tudo muito tranquilo. Eu só parei de trabalhar 10 dias antes de ter a Ana Clara, porque o meu foi cesárea. Eu decidi que seria cesárea. Porque a gente tinha um negócio com dia 15, sabe? Porque era dia 15 de junho a gente começou a namorar. Dia 15 de maio a gente casou, sempre 2 meses depois. E depois, dia 15 de março, viria Ana Clara, né? Uhum. E aí a gente tinha esse negócio com o dia 15. E aí eu queria a cesárea. E... Aí o Leandro pegou e pra mim parar de trabalhar, o Leandro foi vender o meu carro. Então, ele vendeu. Ele vendeu. Assim, simples assim. Só assim pra ela parar de trabalhar. Porque assim, eu pegava a estrada, e a estrada pista única, muitos Viajava caminhões. muito. Então assim, né? E aquele O barrigão. barrigão era perigoso, então ele pensou na segurança. Pensou. E aí, em sequência, a gente foi no médico no dia 8 de março. Quando o Dino foi no dia 9, ele falou assim, faça o controle fetal, né? Aquele que você tem que deitar, a criança tem que mexer. E assim, eu fiquei lá arrumando as coisas, organizando as coisas, a bolsa da maternidade. E aí, depois do almoço, o Leandro me ligou e falou, e aí, você fez o controle? Eu acho que eu fiz. Ele, mas ela mexeu? Eu acho que ela mexeu. Suzy, deita, fica tranquila, faz o controle. E aí, assim, deu 2 horas... Eu deitadinha e a Ana Clara tinha mexido 2 vezes. E tipo assim, ela tem que mexer 10 vezes, né? Em 1 hora. E aí, eu falei com ele, falei, olha, Leandro, realmente, acho que a Ana Clara não tá mexendo, não. Ele falou, olha, então vamos pro médico. Eu falei, não, calma, eu tô organizando as coisas aqui, a gente já vai. Ele falou, tá bom, eu tô terminando as coisas aqui na igreja, né? E aí, daqui a pouco eu te pego e nós vamos. Eu cheguei na maternidade, Evelyn, 5 horas da tarde. Eu fui atendida mais de 7 horas. Nossa. Eu estava quase parindo ali na recepção da maternidade. Gente, que coisa. E aí a gente fez o exame pra saber, né? E ela estava em sofrimento fetal. Ai, meu Deus, não acredito. Estava em sofrimento fetal. Aí o médico da maternidade falou, eu vou ligar pro seu médico. E o médico falou pro Leandro, olha, eu estou indo aí, porque nós vamos fazer o parto agora. Eu assim, agora? Como assim? Né? Não fiz a minha unha, minhas coisas, assim, né? Como assim? Aí ele falou, agora.
E aí, tudo bem. Ali me deram um sanito preto, deixa todas suas coisas aqui, a gente já tá entrando em trabalho de parto. E aí, quando eu estava lá, o médico, ele preparando, ele falou, olha, pode ser que a hora que ela nasce, ela vai pra UTI. Mas assim, eu tava tão feliz, tão extasiada, que pra mim era procedimento normal, sabe? E eu tava tranquila. O Leandro, me contando depois, né, falou que quando ele estava lá, ele tinha já contratado o serviço de filmagem e fotografia, ele estava lá esperando para entrar para assistir o parto. E o médico veio, o Leandro falou assim que ele nem conheceu, porque ele estava todo paramentado, né? Uhum. E ele falou assim, olha, eu aconselho, porque ele já conhecia o rapaz, né? Que sabia que o rapaz era da filmagem, falou assim, olha, eu aconselho que você não filme e não tire foto. Porque a gente não sabe como ela vai nascer, se ela vai nascer com vida ou não. Meu Deus. O médico falou assim pro Leandro. O Leandro, sim, respirou e o médico saiu. Nossa, O Leandro ficou em choque, saiu, né? assim, ficou em Imagina ouvir choque, isso. ficou. O Leandro levantou Forte. assim e fez uma oração. Falou assim, Deus, o Senhor vai continuar sendo o meu Deus. Ana Clara nascendo com vida ou Ana Clara nascendo sem vida, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Não importa o que acontecer. Mas, por favor, cuide da Suzy. Cuide das emoções dela. Cuide dela. Evelyn, ele voltou, olhou pro rapaz da filmagem e falou assim pra ele, com toda a convicção, você vai filmar. Você vai tirar foto. E eles entraram. E assim, graças a Deus, gente, a Ana Clara não ficou na UTI. A Ana Clara foi pro quarto Olha junto só. comigo e foi tudo bem, sabe? A única dificuldade que eu tive na maternidade, que eu fiquei desesperada, foi porque eu tinha muito leite, só que eu não conseguia amamentá-la. Teve essa dificuldade. Eu tive muita dificuldade. A Ana Clara berrava, chorava e eu não conseguia. Mas Ela não não- conseguia por quê? De dor? Não, porque Ou ela, porque é porque ela não conseguia ela pegar. não conseguia pegar. Ela nasceu com 2,640 kg. Então ela não tinha força, não sei, ela não conseguia pegar, o meu seio não tinha bico e ela não conseguia. E as mulheres assim, você tem prótese? Eu falava, não, naquela época eu não tinha. Não tenho. E assim, aquele choro, e colocava ela de cavalinho, colocava numa posição, fazia prega. E nada. E assim, a gente teve alta, eu não queria vir embora da maternidade, porque eu falei, como que eu vou embora sem amamentar minha filha? A gente fica Né? preocupada, né? Eu fiquei muito desesperada. Só que assim, se fosse hoje, eu com certeza teria dado fórmula. Mas naquela época, Evelyn, eu tirava o leite, colocava num copinho. Tinha 2 copinhos, eu enchia o copinho. E ela tomava o leite naquele copinho. Um copinho. Era uma coisa mais linda do mundo. Ai, que gostoso. Só que assim, eu ficava o tempo todo ali tirando, com uma dificuldade, fazendo ferida, fazendo, sabe? E com aquela dificuldade. E em 1 minuto ela tomava tudo o leite. E chorava, chorava, queria chorava. mais. E queria mais. Então eu fiquei desesperada. Eu não queria receber visita. Eu não tive uma rede de apoio, porque primeiro que eu não queria, sabe? Aquela coisa de palpite de mãe e de vó. Eu queria eu. E o meu marido, o Leandro ali, tendo que já voltar a trabalhar. Não, e você sem experiência. Primeira Sem. filha. Sem, Nunca tinha cuidado completamente. de outras crianças. Não, E ainda não queria ajuda. não queria ajuda. Que louca. Aí, Evelyn, o Leandro foi trabalhar, eu entrei na frente da porta assim, falei, não vai, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. Comecei a chorar, não deixava ele sair. E assim, ele imaginou até que eu teria uma depressão pós-parto, porque assim, eu sempre fui uma fortaleza. Eu sempre fui... E ele viu essa fragilidade, eu chorando ali, ele ficou muito preocupado comigo, né? Mas mesmo assim ele foi trabalhar. Precisava. Ele precisava, né? E aí, depois de 1 semana da Ana Clara nessa dificuldades, minha família ligava, ela chorando, e ela só chorava. E eu não choro, que assim, nossa, era muito pentecostal. Os vizinhos todos Nossa, ouviam. meu Deus.
E aí, uma semana a gente foi, durante a semana a gente foi no banco de leite da maternidade. O meu peito empedrou, sabe? Foi assim, mas eu Deus. não dei fórmula, né? Depois de uma semana que ela nasceu, a gente foi, eu marquei a pediatra, essa pediatra era a coordenadora do banco de leite da maternidade. E naquela consulta ela saiu amamentando. Eu saí amamentando ela. Ela saiu grudada no peito. E ela já tinha perdido peso, sabe? Ela tava com 2,3 kg. E assim, gente, depois disso, ela não foi engordando, não largou mais do peito. E olha, é uma das melhores coisas da maternidade, é amamentar. É uma sensação muito boa, né? Nossa, é uma conexão, é um vínculo que, assim, vale a pena insistir. Porque é maravilhoso amamentar. Então, assim, a minha história, né? Vou resumir porque é muita coisa. Mas esse início foi bem conturbado, foi bem difícil. Mas, assim, era o meu sonho ali se realizando. Era a minha princesa, o meu cristal e a minha... bonequinha. Nossa, era tudo pra mim, Ana Clara. E eu fiquei muito neurótica, porque assim, como era um desejo muito grande de ser mãe e ter, eu era muito neurótica, sabe? Hoje em dia é normal as pessoas passarem álcool em gel e tal, mas assim, naquela época a pessoa tinha que tomar banho de álcool em gel, você não tem noção. Você já tinha esse hábito? Já tinha. A gente ia com ela na igreja, eu levava ela no bebê conforto. E aí eu falava assim, as pessoas, posso pegar? Ela tá dormindo, ela tá calminha. Agora que ela acalmou. De tal era o meu cuidado com ela, sabe? Excessivo. E aí, pra me curar, né, Deus me deu o Miguel. Meu Deus, ela tava com quanto tempo? Ana Clara tava com 7 meses. 7 meses você engravidou? Engravidei do Miguel. E assim, o meu sonho sempre foi ter 2 filhos e um filho em seguida do outro, com 2 anos de diferença. Mas quando eu tive a Ana Clara, eu sinceramente falei, tá bom demais um filho, tá tudo bem. A gente muda o pensamento, né, não? Meu Deus, ficar sem dormir. E é tanta renúncia, né, que a gente tem que fazer. E aí eu falei, não quero mais. Não quero mais. Mas aí Deus me deu, né, o segundo presente. E o Leandro fala que a Ana Clara foi fruto do planejamento e o Miguel foi o fruto de saudade. Que ele estava viajando quando ele chegou. E assim, e aí veio o Miguel. A Ana Clara tinha 7 meses. Só que como eu tinha muito cuidados com a Ana Clara, por exemplo, na igreja, ela não ia com ninguém. Ela só ficava comigo. Então, o que aconteceu? A Ana Clara, eu com barrigão, grávida do Miguel, eu ficava com barrigão, grávida do Miguel, e a Ana Clara aqui do lado. E ela não ia com ninguém, entendeu? E aí, quando o Miguel nasceu, foi completamente diferente. Porque o Miguel, gente, foi assim, foi uma outra cesárea, porque foi uma cesárea muito... uma próxima da outra, então não deu pra ser normal, teve, porque eu queria ter aquela sensação de trabalho de parto e tal, mas não deu, teve que ser cesárea realmente. E aí o Miguel veio, planejado, no dia, e assim... Tudo certinho, uma bênção de criança. E aí ele já veio no peito, amamentando. Ele era muito tranquilo, dormia muito. Se o Miguel tivesse sido o primeiro, eu acho que eu teria uns 10 filhos. É mesmo? Porque o Miguel era muito bonzinho, muito, dormia demais. A noite inteira, não acordava não acordava pra amamentar. Nossa, tudo que uma mãe quer, não é? Tudo, Nossa, tudo, que entendeu? delícia. E aí foi, então, que eu tive praticamente gêmeos. Eu tinha carrinho de gêmeos, não sei se você lembra. Eu tinha carrinho de gêmeos. Eu lembro, Suzy, é verdade. Porque era 1 ano e 3 meses, eram 2 bebês. 2 bebezinhos. 2 eu bebês. lembro, é verdade. Agora você Nossa. falando, eu me lembrei. E assim, gente, eu falo que nós mulheres... Hoje eu olho assim pra trás, eu falo, meu Deus, como eu dei conta, né? Como eu consegui, né? E nós mulheres, nós conseguimos. Porque eu falo assim, que o meu primeiro negócio, o meu primeiro empreendedorismo foi a minha família, né? Porque quando a gente tem um lar de paz, um lar abençoado,
a gente consegue fazer todas as outras coisas. Deus dá uma força, assim, que a gente Sim, nem acredita que é capaz, né? que é capaz. E assim, e não deixa de ser uma empresa, sabe? Então, você, mãe, que às vezes teve que abrir mão da sua vida profissional para se dedicar à família, não se culpe, não se julgue, não, sabe? Porque assim, é maravilhoso. E não deixa de ser uma empresa. E se essa empresa for uma empresa de sucesso, você vai ter paz pro resto da tua vida, não é? Porque os seus filhos vão ter uma educação, vão estar no caminho, vão... Entendeu? Então... Tudo vai se encaminhar. Vai se encaminhar, entendeu? Então, assim, não deixa de ser um negócio, não deixa de empreender, porque você tem que estar motivada todos os dias, você tem que ter disposição, tem que ter criatividade, fazer compras, cuidar das finanças. Então, ou não é uma grande empresa? Com certeza. É uma empresa, né? Então, assim, não se culpe nem se julgue por isso. Viva os processos, viva os momentos com intensidade. E eu, assim, hoje... Se eu tivesse que escolher entre o meu negócio, o trabalho secular e a maternidade, com certeza eu optaria pela maternidade. Por conta disso que eu te falei e porque a mulher foi criada para esse papel, né? Para ser essa mulher que cuida do lar, para ser essa mulher... Porque a Bíblia fala, né? Que a mulher sábia edifica o lar e a tola... Né, com as próprias palavras amaldiçoa. Então, assim, quando o seu lar é de paz, quando a sua casa você consegue conciliar e consegue ser de sucesso. E eu, sim, hoje, consegui empreender. Quando o Miguel tinha 2 anos, a Ana Clara tinha 4 anos, eu já tinha 2 clínicas. Então, eu ia te perguntar, enquanto eles pequenininhos, assim, essa dificuldade, né? Porque Sim. Cuidar de 2 bebês e ainda ser dona de uma empresa, como que você fez nesse momento deles Sim. bebezinhos, assim, para trabalhar? Como que você conduzia a empresa, os funcionários, estando com eles em casa? Sim, então, quando eu tinha uma única clínica, a minha irmã, ela tinha um valor para investir e ela quis abrir uma clínica comigo de sociedade. Foi então que eu abri a 2ª unidade na cidade de Capivari, só que ela administrava. Então, ela foi para a clínica de Montemor e eu treinei ela, ensinei tudo. Então, quando eu me ausentei para ter a Ana Clara, ela administrava. Ela cuidava para você. Sim. Além disso, eu tenho uma outra irmã, eu tenho 2 irmãs. A minha irmã mais velha, ela foi comigo. Quando eu abri a primeira clínica, ela foi junto comigo, né? E quando eu abri essa primeira clínica, o contrato que o diretor fez é que eu não deixaria, eu treinaria a equipe e ficaria pelo menos 3 meses. Então, eu trabalhava das 8 da manhã às 2 da tarde, quer dizer, 1h30, na clínica em Montemor, saía de Montemor, vinha pro Guanabara, trabalhava das 2 às 10 da noite. Então, foi um tempo que eu trabalhava das 8 às 10, entendeu? Puxada. E foi, assim, um momento de investimento, um momento de muito trabalho, e tudo bem. E a minha irmã trabalhava comigo na clínica do Guanabara. Quando eu abri, essa minha irmã mais velha, a Rose, ela foi trabalhar comigo. Só que a área dela não é administrativa, é consultório, ela é auxiliar de consultório, ela é THD. Então, ela cuida muito bem para mim dessa parte do consultório. E a minha outra irmã já é administrativo. Então, desse período que eu me ausentei, a minha irmã ficou cuidando de tudo para mim, né? E aí eu voltei e a minha irmã foi para abrir a nossa, então, 2ª clínica em Capivari. Quando eu voltei, a clínica era um sobrado, então a parte de baixo toda era a clínica e na parte de cima tinha a cozinha, a minha sala e eu montei um quarto para Ana. Então tinha berço, tinha tudo. Tinha um quartinho montado para ela. E aí eu tinha uma moça que ia junto comigo, ficava cuidando da Ana e eu ficava ali, na minha frente da minha sala. Então, trabalhando e
Você conseguiu conciliar bem com uma babá e levar a Ana Clara. Conciliar. Acho que a vantagem, às vezes, de ser empreendedora é essa, né? De poder levar o filho, ter essa, né, flexibilidade. Exatamente. Quando veio o Miguel, o médico falou, primeira coisa pra mim, você tem que tirar ela do peito, porque é um vínculo que você tem muito forte com ela. Então, primeira coisa, você tem que tirar. Mas ela já tava com quase 2. Não. Um aninho. Um aninho. Então, com 1 ano, eu tirei a Ana Clara, né? Eu tirei ela do peito. E depois com o Miguel também falei, a irmã teve com 1, ele também vai ser com 1 ano. E aí depois, quando o Miguel nasceu, eu coloquei a Ana Clara na escolinha meio período. Então, eu trabalhava meio período e o outro meio período eu ficava com ela, né? E aí, foi o Miguel, então, que eu levava pra clínica. Aí a Ana Clara ia pra escola e o Miguel que ia. Que era dela. Aí eu mudei, né? Colocou azul. E o Miguel, decorou. então, ia trabalhar comigo, né? Então, eu consegui conciliar por conta, realmente, de ter essa flexibilidade de horário e de tudo. O Miguel tava com 2 anos, a Ana Clara com 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, eu montei a minha 3ª, minha 4ª e a minha 5ª clínica. Nossa, bastante. E tudo em cidades menores. E cidades... Menores não, cidades distantes. Então, por exemplo, Tatuí, Porto Feliz e Tietê. Então, assim, eu viajava demais. E aí, não tinha condições de eu deixar ele meio período na escola e nem levar o Miguel comigo. Então, eu coloquei eles na escola em tempo integral. E eles ficaram 1 ano nesse formato e foi um ano muito difícil, sabe? Porque não era isso que eu queria, né? Você sentia falta de estar com eles? Eu me sentia culpada, eu me sentia com falta de estar mais presente, mas eu tava assim, não, esse é o momento, porque a clínica tava numa ascensão muito grande em vender franquias. Então, eu não precisei de muito recurso para ter várias unidades. Então, eu acompanhei esse crescimento. E aí, eu tinha sócios e tal. E aí, passando esse 1 ano, eu falei, não, isso não faz sentido. E aí, eu vendi a minha parte da sociedade e fiquei integralmente, porque até então o Santiago, o diretor era sócio meu em Montemor, eu tinha minha irmã e o Santiago também sócio de Capivari. E eu vendi todas as outras clínicas e fiquei integralmente, hoje eu sou integralmente sem... a clínica só minha, sem nenhum sócio. Então, assim, diminui, porque eu não tenho 5 clínicas, mas ao mesmo tempo aumenta, porque sim. Então, você tá integral com a de Montemor e a de Capivari. De Capivari. Então, eu não tenho sócio. Então, toda a gestão é 100%. Você? Sou eu, entendeu? E assim, hoje são 40 famílias, né, ligadas ali, depende exclusivamente das minhas decisões, assim, então eu preciso estar presente, né? Mas eu consegui, você consegue, a gente consegue, mulher consegue conciliar tudo isso, né? E eu sempre, assim, eu não tenho uma agenda, assim, olha, hoje eu tenho um horário definido. Cada semana eu desenho com meu marido a agenda da semana. Porque, assim, a gente não teve e não tem uma rede de apoio no sentido de família para ajudar, né? A minha mãe, ela tem problemas de saúde. A minha irmã ficou grávida logo em seguida. A minha cunhada ficou grávida logo em seguida. Então, e eu como era mais distante, então eu não tive esse apoio, né? E era eu e o Leandro. Eu e ele sempre, assim, né? E desenvolvendo uma agenda e cuidando. E eu tive que dar muito apoio para ele, porque ele tem um ministério. E ele é 100% ministério. Ele é 100% família, ele é 100% tudo, porque ele é maravilhoso também, sabe? Mas nesse tempo eu tive que, nesses primeiros 5 anos, 6 anos, eu tive que abrir mão de ministério, abrir mão de muitas coisas, renunciar, né? Até mesmo profissionalmente. Eu poderia estar melhor hoje profissionalmente, com 5 clínicas, poderia estar, mas eu abri mão desse crescimento e preferi essa estabilização dos filhos, né?
Optou Pelo por estar. para estar acompanhando o crescimento dos filhos, para cuidar da minha família, que é a minha empresa, que é o meu bem maior, entendeu? Então, hoje eu estou estável profissionalmente, mas eu preferi assim, porque eu acredito Mas isso é o que nisso. muitas mães vivem, né? O crescimento profissional, o crescimento com os filhos. Algumas optam por caminhos diferentes e quem opta pelo profissional lá na frente sente, Uhum. né? Que faltou com os filhos, aí vem aquele sentimento de De culpa, sim. né? Então, por isso que eu queria, assim, eu ter a minha vida profissional, porque, assim, eu amo o que eu faço, então não dava para abrir mão, mas conciliar de uma forma que eu consigo até hoje Administrando administrar o tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família, com os meus pais, que eu falo que eu sou em tempo integral, mãe em tempo integral, esposa em tempo integral. Eu sou filha, porque eu cuido da saúde de todas as decisões do meu pai e da minha mãe, eu ajudo. E na empresa tenho que estar 100% nas decisões, porque meu marido ele não consegue acompanhar, ele tem o ministério dele, então, como eu te falei, é 100% sobre a minha gestão, entendeu? Então, Evelyn, é isso. Não, assim, você mostrou que a gente às vezes assim pensa que é difícil conciliar tudo e você tá provando aí que não. Que por mais difícil, por mais desafios que a gente encontre ao longo da nossa caminhada, assim, é possível. Tem as renúncias que a gente tem que Sim. fazer, né? A gente tem que pensar, sentar e não é tipo no papum, né? Vamos rápido resolver. Sim. Tem aquela questão do planejamento. Mas tudo é possível, né? E Sim. você mostrou que você conseguiu se tornar uma empresária de sucesso, não abandonou a família, mas assim, Sim. no sentido não, tipo, do abandono mesmo, mas assim, de deixar a família mais de lado para se dedicar mais ao Nunca. trabalho. Então, você provou que é possível, sim, Sim. conciliar tudo e ter sucesso profissional, uma família feliz. E isso que é importante, é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, encorajar as meninas que às vezes se encontram num momento profissional aí de decisão e não sabe o que fazer, ou porque engravidou, ou porque quer ter o filho, né? Tá em busca, mas não sabe como vai conciliar com a vida profissional. Tá aí, gente. Tudo é possível. Depois que a criança nasce, vem uma força para nós mulheres, Surreal. que a gente fala assim, como a gente consegue dar conta de tanta coisa. tanta Eu falo coisa. assim, a minha experiência de mãe também, eu falo, gente, como eu consigo? Como a gente tem forças, né? Até Sim. quando a gente fica doente, enfim, né? Você imagina, você é a Suzy, empresária, tendo cuidado da clínica, dos filhos e ainda doente. E assim, vem uma força que de novo eu falo, a gente não sabe explicar. Então, tudo é possível, né? Sim, tudo é possível. Tudo é possível e eu sou prova disso e vale a pena investir em tudo. Na família, nos filhos, ter tempo de qualidade, né? Os meus filhos, eles são uma bênção, né? Mas assim, eu tive muitas dificuldades com eles porque eles são asmáticos. Então sempre tiveram muito problema de saúde. Muito, muito problema. Assim, da gente viajar, todas as viagens antes a gente tem que olhar e ver assim, nossa, tem hospital? Como que é a estrutura do hotel, sabe? Porque em todas as nossas viagens, com certeza não, né? Mas a gente vai buscar Pode ser que aconteça alguma coisa e a gente tem que estar preparado. Sim, e Não sempre a gente precisou, né? Então essa questão da saúde para mim assim sempre foi muito difícil com eles. Meu marido, ele, como eu falei para vocês, ele fazia muitos retiros, muitos acampamentos. E essa época eu não podia ir, eu ficava em casa com as crianças. E toda vez que tinha algum evento assim, as crianças ficavam doentes. E assim, ele me ligava, e aí, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Não queria preocupá-lo. Eu tava no hospital com eles, e eu falava, tá tudo bem, né? E tinha que estar tudo bem, pra ele estar tranquilo, né? E eu tinha que dar conta disso. Então foi uma fase difícil. E assim, são fases, né? E não queira pular etapas.
Porque a gente fala assim, não vejo a hora de andar, não vejo a hora de falar. Não falem isso, não falem isso, porque eu falava a mesma coisa. A hora que começou a andar e começou mais problema, mais desafios, mais preocupações. E a gente tem que curtir cada fase, né? Porque, por exemplo, agora meus filhos estão em outra fase, né? Então a fase agora de estudar e a gente assim, como mãe, e você que tem 2, você sabe muito bem que a gente tem que entender a individualidade de cada um, não fazer comparações. Então, assim, gente, é um desafio muito grande educar. E leva tempo, você precisa ter paciência, disposição, né? Porque essa semana, por exemplo, um filho estava tendo uma prova de um, outro de outro. E eu ficava, eu vou no quarto de um, ajudo um, vou no quarto de outro, ajudo o outro, e sem saber, né? Então a gente tem que aprender para ensinar, né? E eu falo da gente saber respeitar a individualidade dos nossos filhos e saber lidar com isso. Tem que ter muita sabedoria. Por quê? Pra gente não fazer comparações, Evelyn. Porque assim, por exemplo, eu tenho a minha filha, ela ama estudar com 9 anos, ela já sabe o que ela quer. Ela fala que ela vai ser pediatra, fazer medicina. Ama estudar. Eu não me preocupo com ela o dia que ela tem prova, se ela tem lição. E eu já tenho um filho que eu preciso ficar 24 horas acompanhando, entendeu? E quando ela tira nota boa, eu tenho que sim elogiar, mas ele fica chateado porque ele não conseguiu. Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria e saber lidar. Então, cada fase vai tendo o seu grau de dificuldade. E é só Deus para nos capacitar, né? Com certeza. E a gente está vivendo um outro momento, como eu falei, as realizações, né? Realizada profissionalmente, realizada na família, no meu lar. Eu tenho um marido maravilhoso que me apoia. Eu apoio muito ele também, né? E agora a gente está com outro sonho, né? Que é construir. A gente estava com uma vida muito tranquila, sabe, Eve? Na pandemia, a gente já tinha aí mudado de casa. Quando o Miguel nasceu, a gente mudou de casa. Foi para uma casa que a gente tinha um apartamento. Foi a casa do sonho, mas a gente estava muito tranquila. E a gente falou, não. Essa vida tá muito parada. Aí a gente, na pandemia, a gente foi e comprou um terreno. Falou, nosso sonho é construir. Aí a gente foi lá e comprou um terreno de 970 metros. Meu Deus. E a gente foi na pandemia, ficou lá, eu quero isso na casa, quero isso. E aí quando colocou na ponta, no papel, no projeto, a casa ficou com 650 metros de área construída. Enorme. É muito grande, porque os nossos sonhos são grandes, né? A gente começou lá. Eu falo que tudo Deus deu 10 vezes mais, né? A gente comprou um apartamento, depois a gente adquiriu um outro apartamento no valor 10 vezes maior. Depois outra casa 10 vezes maior. E agora construindo um sonho 10 vezes maior. Só prosperando. E aí a gente tá aí. Agora eu tô nessa nova, né? Nesse novo empreendedorismo, me descobrindo. Se descobrindo arquiteta? Você que desenhou tudo? Desenhei e falei, eu quero desse jeito. A arquiteta foi lá e só colocou no projeto e assinou o projeto arquitetônico. E design de interiores, eu escolhi cada detalhe, estou escolhendo e eu faço toda a gestão da obra. Então, assim, hoje tem 15 pessoas, de 12 a 15 pessoas trabalhando na obra. Então, assim, é muita gente, eu compro tudo, faço cotações, faço compra, faço liberações, vou na obra, tem cimento, tem ferro, tem, sabe? Coisa assim, que eu nunca fiz. Multiempreendedora. Mas agora eu estou fazendo. O meu marido que vai mais na obra, porque ele é mais gestão de pessoas, então ele conversa mais com o pessoal, motiva, faz culto na obra. É uma benção lá. E ele também não gosta muito que eu vou, que toda vez que eu vou, eu quero mudar alguma coisa. Falar, isso aqui não basta ter vários projetos. Ela vai mudar esse projeto. Deixa a Suzy quietinha lá. Ele, vamos quebrar essa parede? Vamos, tá? Então, a primeira coisa, eu vou convencer o meu marido. Eu tava pensando, ele fala, Suzy, pelo amor de Deus, a gente precisa mudar. E a gente tá aí, construindo esse sonho, e eu aí, empreendendo nesse novo
ramo, nessa nova profissão. Ai, a Suzy. E eu tô amando Administrando também. a casa, a empresa, uma obra. Uma obra. Ajudando o marido na igreja. Na igreja, também. que nós estamos iniciando um projeto do zero também. Então, Começando assim, agora. ajudando ele. E é isso. E a sua obra acaba quando, Suzy? Se Deus quiser, a maior parte entrega agora em agosto, mas assim, a gente muda em dezembro. Até dezembro então. a gente muda. E vai Tá completar. voando. E aí vai ser 2 anos de De construção, de obra. Porque a casa realmente é muito É grande, grande. né? Então é muita coisa. Quero ver você cuidar de uma casa grande. Ai, todo mundo fala, você é louca. Mas assim, eu amo, eu sou muito organizada, eu gosto. Eu também gostaria de uma casa com bastante espaço. Assim, eu acho que Isso. depois que a gente tem filho, tudo que a gente quer é espaço, não é não? Sim. Proporcionar pra eles, assim, Isso. um momento, um espacinho pra eles, né? A gente pensa bem em família. E a minha casa sempre é muito cheia de criança. Vocês, né? vocês recebem muita Muitas gente crianças, sempre, né? sabe? E sempre assim, mesmo sendo um apartamento hoje, porque assim, a gente teve que vender a casa, a gente colocou a casa pra vender, vendeu, a gente teve que vir para um apartamento, né? E a gente tá dando esse passo atrás pra dar 10 à frente, mas tá tudo bem, né? A gente tá feliz vivendo o processo, vivendo assim, com amor, com intensidade, e a gente tá curtindo esse momento, sabe? Porque obra, sim, é desgastante? É, mas quando se trata de um sonho, quando, sabe, a gente tá se realizando e tá dando tudo certo, a gente tá feliz com vivendo esse momento. Não é fácil. Não é fácil, mas dá conta. Mas a gente consegue. consegue. A gente consegue. Suzy, nosso tempo tá acabando. Ai, meu Gostei Deus. muito desse bate-papo com você, de conhecer a tua história, lá do início, de quando você começou sua carreira, do que você se tornou hoje, da empresária de sucesso, da mãe zelosa, da esposa dedicada, né? E aí eu queria te perguntar, assim, você tem alguma uma reflexão, alguma dica para deixar para as meninas, para as mulheres, mães que também querem empreender e têm esse receio, mais uma vez, né, reforçar aquilo que você já falou ou deixar mais algum recado para elas? Eu acho que eu queria falar é como eu comecei, né? Sonhe alto. Sonhe e tudo que você se propor a fazer, faça com amor. A minha filha, né, que quer ser pediatra, ela fala, mãe, dá dinheiro? Eu falo, filha, não se preocupa com recurso financeiro, porque isso é consequência de um trabalho feito com amor. Então, tudo que você se propor a fazer, faça com amor. E o sucesso vem, e o resultado vem. Em todas as áreas da família. É para você cuidar do seu lar? Cuide com dedicação, cuide com amor dos seus filhos, faça o seu melhor. Passe uma camisa, ok, passa com amor, né? No seu trabalho, se você é CLT, eu iniciei como CLT, né? Não tem problema, faça com amor e a recompensa vem, né? Então, tudo que você se propor a fazer com amor, você vai colher frutos, você vai colher resultado, você vai ter uma vida de sucesso. Então, eu acredito que é isso. E aí, Evelyn? Quem sabe, né? Essa mulher que está nos assistindo, daqui 1 ano, vai estar aqui contando a sua história de superação. De sucesso. De sucesso. É só acreditar, fazer com amor e trabalhar, gente. Trabalhar duro. Trabalhadora, isso, Né? Isso é importante, né? Suzy, obrigada. Gostei demais de te receber, já falei, admiro muito você, toda a tua história, toda a tua família. E é isso, gente. Se você gostou da história da Suzy, já deixe seu comentário, curta, compartilhe com a família. E esse foi o nosso 5º episódio do Evcast. Até o próximo. Tchau!